Tá. E aí eles estão me fazendo outras perguntas do sono para a gente. É uma pena que todo mundo quer saber muito de muitas coisas, né? Mas a gente É, pode fazer em outras lives. Por exemplo, tem muita gente falando assim: eu durmo, mas acordo cansado. Por que tanta gente reclama disso? lembra que eu comento que a minha pergunta mudou. Eu não pergunto mais para as pessoas como elas dormem, eu pergunto como elas acordam. Porque como você acorda diz a respeito do teu sono. Se eu acordo cansada, é porque meu sono não foi reparador. Então não é porque você dorme, tem gente que fala, eu durmo a noite inteira e acordo cansada. Não, você pode dormir superficialmente. Mas se você tivesse tido um sono profundo, um sono restaurador, você acordaria bem descansado. Então, a forma como eu desperto, é claro que tem, né, alguns estudos que falam que aqueles primeiros minutos, ou os primeiros 15 minutos, você tem uma certa inércia, você acorda um pouco assim, mais lento, mas à medida que amanhã vai avançando, o seu bem-estar tem que aumentar. Se você acorda, deu 15 minutos, meia hora, uma hora, e você continua cansado, é porque você não está dormindo bem. E aí, por que eu não estou dormindo bem? É necessário investigar. Será que eu tenho uma rinite, uma sinusite, que dificulta a minha respiração durante o sono? Será que eu tenho uma apneia, que é a parada respiratória? Será que eu estou muito ansiosa e aí minha mente fica circulando, pensando nos problemas e eu não consigo adormecer de forma mais profunda? Então a gente tem que começar a olhar para a gente mesmo e observar. Nós somos nossos primeiros médicos, né? Nós somos nossos primeiros, porque a gente tem que se analisar. A partir do momento que a gente se analisa, a gente pode contar para o outro, para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, o que está acontecendo. E aí as pessoas estão perguntando também: eu tomo a melatonina então, se eu não estou dormindo direito? A melatonina, ela é utilizada para alguns casos. Ela não é um hipnótico natural, como algumas pessoas estão colocando. A melatonina é um sincronizador. Quer dizer, ela sinaliza para o meu organismo que é o horário que eu tenho que dormir. Então, se eu apagar todas as luzes agora, ficar um tempo aqui com a luz apagada, a minha melatonina naturalmente vai ser produzida e ela vai sinalizar para o meu organismo que é noite e que eu preciso dormir. Quando que a melatonina é indicada? Então, em situações onde a pessoa tem um transtorno de ritmo, que é aquela pessoa que ela não cicla nas 24 horas, às vezes o dia dela, né, um dia ela acorda às 7, no outro dia ela acorda às 9, no outro dia ela vai modificando muito, então ajuda a pessoa a manter mais ou menos o ritmo. Ela é indicada em viagens, por exemplo, de mudança de fuso, né? Você vai para a Europa, tem uma grande diferença de fuso horário, ela ajuda a sincronizar. Ela é indicada para os idosos, que já tem uma produção baixa de melatonina, ou, em alguns casos muito específicos, pessoas que trabalham com muita luminosidade até tarde da noite, a melatonina também pode auxiliar, mas são casos específicos, ela não é uma vitamina que se toma e se resolve os problemas, né? Ela vai resolver alguns problemas, mas ela não resolve todos. E aí, Lu, eu gosto muito de falar quando me perguntam sobre esse assunto em palestras, é que as pessoas falam assim, é natural. Melatonina é um hormônio, independente de onde ela venha. E quando a gente está lidando com o hormônio, a gente tem que ter muito cuidado. Não é assim, tomei minhas gotinhas. A melatonina não tem essa função, ela é só um sincronizador. Ela prepara o organismo e avisa que é hora de dormir. Tem muita gente tomando sem ser indicado tomar a melatonina. Eu escutei até de pessoas tomando 2, 3 vezes por dia. Sim. Completamente equivocado, completamente equivocado. Então, gente, para que você está tomando melatonina? Apaga a luz da sua casa, apaga a luz da sua casa, o seu organismo vai produzir melatonina. Aí você vai, mas eu acho que eu não produzo. Não, então vai fazer um exame. Sim. Né? Percebe? Porque a automedicação, porque a melatonina também entra na automedicação, né? Entra na automedicação. Procure um médico, orientação de um médico. Então, gente, melatonina entra também nesse caso de você precisar de uma indicação médica, porque às vezes você está tomando e impedindo que o próprio organismo faça aquilo para que ele é preparado a fazer. O que acontece, na verdade, tem gente que
além de tudo isso que a doutora já nos explicou, tem gente que está acordando cansado porque não está indo dormir da forma que deveria dormir. Às 8 horas, com rotina. A rotina é uma coisa importante. Às vezes a pessoa acorda cansada justamente porque ela não tem rotina de horário de dormir. Então essa falta de rotina também aumenta muito a fadiga. Uhum. Porque é interessante, mas você tem que descobrir o seu horário certo que o seu organismo dorme melhor. Cada pessoa é uma pessoa. Então, algumas pessoas são mais matutinas. Qual é o horário ideal para ir dormir? Então, algumas pessoas são mais matutinas, elas gostam de dormir cedo e acordar cedo. Existe outro grupo que é mais vespertino, dorme mais tarde e acorda mais tarde. E existe um grupo... Quando você fala vespertino e matutino, estou fazendo pergunta de quem não entende. Isso, pode falar. Quando você fala matutino e vespertino, significa que tem gente que dorme, é melhor dormir durante o dia e trabalhar à noite? Ou você está falando só ali da regulagem do horário que vai começar a dormir? Mais cedo ou mais tarde, mas pensando nas horas escuras? O que significa? A pessoa matutina é aquela pessoa que naturalmente, mais ou menos 8 ou 9 horas da noite, ela já quer dormir. Então tem a ver com a noite. Isso. Tem a ver com a noite. Tem a ver com a noite. 8 ou 9 horas ela quer dormir. É a matutina. E tem o vespertino, que ele quer dormir mais tarde. Até o próprio perfil da melatonina dele é diferente. Então, 4 ou 5 horas da manhã é o horário que ele quer dormir. E essa pessoa vai dormir 4, 5 horas da manhã, ela vai acordar mais tarde. Qual o problema da pessoa que é vespertina? É que é difícil você achar um trabalho que se adeque ao seu cronotipo. Mas quando a pessoa consegue trabalhar, por exemplo, o trabalhador de turno, né, que é a pessoa que trabalha à noite, dorme durante o dia, e ela é vespertina, o organismo dela não sofre tanto. Ela se adapta mais facilmente. Só que a maioria das pessoas, ela é intermediária, é aquela que se adequa. Ela se adapta a dormir mais cedo e acordar mais cedo, e se adapta a dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde. Eu sempre faço a pergunta, como é que você era quando criança, quando adolescente? Como é que era o teu perfil? É claro que muda, isso é óbvio, né? Quando a gente é criança, a gente tem um padrão de sono, o adolescente tem outro padrão de sono, mas a gente mais ou menos já dá indícios se você era uma pessoa que se adaptava a qualquer horário. Então, um período da vida você estudou de manhã, ok, não sentiu mal. Outro período você estudou à noite, ok, não sentiu mal. Então, se você conseguiu fazer essas duas coisas, você é intermediário, você se adapta. Então, é que a mídia, a tecnologia, a luz excessiva tem arrastado o sono das pessoas para mais tarde. E quem trabalha à noite? Então, aí é a grande questão, né? Quem trabalha à noite, o ideal é que essa pessoa fosse vespertina, é o ideal. Quem é matutino ou mesmo intermediário que trabalha à noite, infelizmente, sofre muito a longo prazo. Então, os estudos até mostram que, por exemplo, as enfermeiras, elas ficam em torno de, no máximo, 10 anos, porque elas não aguentam por muito tempo. Né? Isso impacta muito a parte endócrina, a parte hormonal das mulheres. Tem casos até de dificuldade de engravidar por conta disso. Então, o impacto de você inverter o ciclo para quem não tem o organismo para isso é muito grande. Sim. Então, esse excesso, né, do que a sociedade impõe, de você trabalhar 24 horas, ele tem trazido muitos danos para as pessoas. Sim, então há prejuízo. E há prejuízo. Ela não poderia ficar a tanto tempo, a um longo prazo, né? Para ela não ter esse prejuízo. Então, algumas indicações. Você tem que ver como é o seu sono na adolescência e na infância, para saber. Eu sei que eu sou matutina. Se deixar às 5 horas da tarde, eu estou deitada, dormindo, e